se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Criança do Cemitério, Contagem. Aquela era uma noite de lua cheia em Contagem, mas as nuvens pesadas a escondiam, deixando o céu opaco e o ambiente sinistro. Eu havia aceitado o desafio dos meus amigos de passar a noite no Cemitério da Saudade, uma aposta que parecia mais simples do que era na prática. Com uma lanterna na mão e o coração acelerado, atravessei o portão enferrujado, que rangeu alto ao ser empurrado. Tudo estava quieto, exceto pelo som do vento que assobiava entre as lápides. O ar parecia pesado, carregado de uma energia difícil de descrever. Logo nos primeiros passos, senti algo diferente. Um calafrio percorreu minha espinha, como se eu estivesse sendo observado. Olhei ao redor, tentando racionalizar o medo. Era só um cemitério, com histórias e superstições alimentadas por gerações. Ainda assim, havia algo na atmosfera que me fazia questionar a ideia de permanecer ali. Continuei andando, tentando ignorar as sombras que pareciam se mover de canto de olho. A cada passo, sentia que estava entrando mais fundo em algo que não entendia. Cheguei ao centro do cemitério, onde um antigo túmulo adornado por brinquedos chamou minha atenção. Havia carrinhos de plástico e bonecas desgastadas pelo tempo, colocados como oferendas ao redor de uma lápide pequena. A inscrição estava quase ilegível, mas era possível ver o nome Ana Clara e uma data que indicava sua morte aos 7 anos. Senti um nó na garganta, imaginando a dor de quem havia perdido aquela criança. Foi então que ouvi um som. Uma risada infantil. Minha lanterna tremeu em minhas mãos, iluminando as lápides ao redor, mas não havia ninguém ali. A risada ecoava pelo ar, parecendo vir de todos os lados. Tentei me convencer de que era o vento ou talvez algum animal, mas era impossível ignorar o som nítido. Resolvi me aproximar do túmulo, na esperança de descobrir o que estava acontecendo. Foi quando notei uma boneca, caída de lado, com olhos de vidro que pareciam me observar. Peguei a boneca e, ao segurá-la, senti um calafrio ainda mais forte. Seus cabelos estavam molhados, apesar de não ter chovido naquela noite. Um novo som, desta vez um choro baixo, começou a surgir. O som vinha do chão, diretamente da direção da lápide. Larguei a boneca no mesmo instante, recuando alguns passos. Olhei ao redor, mas o cemitério parecia ainda mais vazio do que antes. O silêncio agora era ensurdecedor. O som cessou abruptamente, e a boneca rolou sozinha, parando aos meus pés. Fiquei paralisado, incapaz de raciocinar ou me mover. Uma brisa gelada passou por mim, e o ambiente ficou ainda mais sombrio. Olhei novamente para a lápide, e desta vez as palavras "não toque" estavam arranhadas na pedra. Não me lembrava de ter visto aquilo antes. De repente, ouvi passos leves atrás de mim. Girei a lanterna, mas tudo o que vi foi a silhueta de uma criança correndo entre as lápides. "Quem está aí?" gritei, tentando parecer mais confiante do que me sentia. A única resposta foi o som de risadas, cada vez mais próximas. Percebi que ficar ali era um erro. Me virei para sair correndo, mas o portão pelo qual entrei estava agora fechado, e as sombras ao meu redor pareciam se multiplicar. A sensação de estar preso era sufocante. Eu não sabia o que era aquilo, mas sabia que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Minhas mãos tremiam enquanto tentava abrir o portão. Ele estava trancado, embora não houvesse cadeado algum quando entrei. As sombras pareciam mais densas ao meu redor, e o ar gelado dificultava minha respiração. A risada infantil se transformou em um murmúrio, palavras indecifráveis que ecoavam entre as lápides. Tentei iluminar o caminho com a lanterna, mas sua luz vacilava, como se algo drenasse sua energia. Então, no canto do cemitério, avistei novamente a silhueta da criança. Ela estava parada, olhando diretamente para mim. Era pequena, com cabelos escuros e uma roupa antiga, quase como as que vemos em fotos de outra época. A luz da lanterna tremulava sobre seu rosto pálido, mas seus olhos não refletiam nada, apenas escuridão. Minha voz falhou quando tentei falar. A criança levantou a mão lentamente e apontou para o túmulo onde eu havia encontrado a boneca. Sem saber o que fazer,
Comecei a recuar, mas meus pés tropeçaram em algo. Ao olhar para baixo, vi que a boneca estava novamente aos meus pés, como se tivesse me seguido. Não me lembrava de tê-la deixado ali. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto a criança murmurava algo. Devolva, foi o que consegui entender, antes que sua figura desaparecesse na névoa. Desesperado, peguei a boneca e corri de volta ao túmulo. Minhas mãos mal conseguiam segurá-la, de tão gelada que estava. Quando a coloquei no lugar, o vento cessou de repente, e o silêncio voltou a reinar. Pensei que aquilo havia terminado, mas estava enganado. Um novo som começou, um soluço abafado que parecia vir debaixo do chão. Me abaixei próximo à lápide e coloquei o ouvido perto do túmulo. Era um choro baixo, como de uma criança perdida. Meu coração batia tão rápido que parecia sair do peito. Você está aí? Perguntei, sem nem saber o que esperava como resposta. O choro parou, e por um momento, tudo ficou completamente imóvel. De repente, uma mão pálida surgiu da terra, agarrando meu braço com força. Soltei um grito que ecoou pelo cemitério inteiro enquanto tentava me soltar. A mão era pequena, mas gelada como gelo e segurava meu braço com uma força inexplicável. Puxei com toda a minha força, conseguindo me livrar, mas caí de costas. Quando olhei para o túmulo novamente, a mão havia desaparecido. Meu corpo inteiro tremia enquanto me afastava, mas não havia como sair. O portão ainda estava fechado, e o ambiente parecia mais hostil a cada segundo. Foi então que percebi que não estava sozinho. Outras silhuetas começaram a surgir entre as lápides, figuras borradas e sombrias que me observavam em silêncio. Sabia que precisava escapar, mas cada tentativa de caminhar parecia levar-me para mais fundo naquele pesadelo. O cemitério era agora um labirinto de sombras e vozes, e a criança continuava a me observar, com um olhar que misturava tristeza e raiva. Minha única chance era tentar achar outra saída. Decidi correr na direção oposta ao portão, esperando encontrar alguma abertura na cerca. As figuras ao meu redor pareciam se mover em uníssono, bloqueando meu caminho. A criança não ria mais, agora ela chorava alto, e o som era ensurdecedor. Enquanto corria, percebi que estava voltando para o mesmo túmulo, como se algo estivesse me guiando para lá. O choro parecia aumentar à medida que eu me aproximava, até que se tornou um grito agudo que me fez tapar os ouvidos. A boneca estava no mesmo lugar onde a havia deixado, mas desta vez, seus olhos brilhavam com uma luz estranha. Você precisa me ajudar, a voz da criança soou clara, como se estivesse ao meu lado. Olhei ao redor, mas não a vi. O som parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Eu não quero ficar aqui, ela continuou, e meu medo foi tomado por uma sensação estranha de pena. Aproximei-me da lápide novamente, tentando entender o que ela queria. O vento voltou a soprar, levantando poeira e folhas secas. A terra do túmulo começou a ceder, como se algo estivesse tentando sair. Meu instinto dizia para correr, mas algo me manteve parado, observando. De repente, uma figura começou a emergir do túmulo. Era a criança, coberta de terra, mas seus olhos agora eram diferentes. Eles brilhavam com uma luz opaca, e seu rosto tinha uma expressão de profunda tristeza. Ela apontou para mim novamente, e minha mente foi invadida por imagens de sua vida. Vi cenas de sua infância, momentos felizes e o dia de sua morte, cercada por solidão e desespero. Por favor, me tire daqui, ela pediu, sua voz agora suplicante. Eu não sabia o que fazer. Tudo dentro de mim dizia que aquilo não era natural, mas também não podia ignorar o sofrimento que sentia vindo dela. Como posso ajudar? Perguntei, minha voz mal saindo. Ela apontou para a boneca novamente. Leve-a embora. Ela é a minha prisão, disse antes de desaparecer novamente na terra. A boneca parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Peguei-a com cuidado, sentindo o mesmo frio intenso de antes, e comecei a correr. Com a boneca em mãos, corri pelo cemitério, tentando ignorar as figuras sombrias que se aproximavam. O portão continuava trancado, mas desta vez, não me importei. Decidi escalar a cerca, mesmo com as pontas de ferro que poderiam me ferir. Assim que passei para o outro lado, ouvi um grito agudo vindo de dentro do cemitério,
como se algo estivesse sendo destruído. Olhei para trás e vi as figuras desaparecerem na neblina, uma a uma. O silêncio voltou a reinar, e o ar pareceu menos pesado. Caminhei até minha casa, ainda segurando a boneca, mas com a mente cheia de perguntas. Quem era Ana Clara? E o que aprendia naquele lugar? Na manhã seguinte, decidi pesquisar mais sobre a história do cemitério. Descobri que Ana Clara havia sido enterrada com sua boneca favorita, mas que o túmulo fora violado anos atrás por ladrões em busca de ouro. Desde então, muitas pessoas relataram eventos estranhos envolvendo brinquedos e risadas infantis. Percebi que precisava me livrar da boneca, mas não sabia como. Jogá-la fora parecia errado, como se fosse condená-la a um novo ciclo de sofrimento. Decidi devolvê-la ao cemitério, mas desta vez, levei velas e flores, tentando oferecer um pouco de paz. Ao deixar a boneca no túmulo, senti uma estranha sensação de alívio, como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. O vento soprou suavemente, e as palavras "obrigada" surgiram escritas na terra. Saí do cemitério, sentindo que finalmente tinha encerrado aquele capítulo. Desde então, nunca mais voltei ao cemitério da saudade. Ainda ouço risadas infantis em meus sonhos, mas agora elas parecem mais alegres, menos angustiantes. Não sei se Ana Clara encontrou a paz, mas espero que tenha, pois eu certamente nunca esquecerei a noite em que me deparei com o sobrenatural.